Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs queridas. Esse é mais um treinamento da Confederação Nacional das SAFs, que ficará gravado e ficará também nos arquivos do site da SAF para posteriores consultas. Hoje é a Secretaria de Assistência Social, a nossa irmã Valda Carvalho, que também é presidente da Sinodal Leste Fluminense. Nós vamos também estar sendo apoiadas e ajudadas pela nossa vice-presidente da Nacional para a região Sudeste 2, a nossa irmã Adriana Maia. Passamos a palavra para ela, desejamos a vocês uma excelente live, excelentes esclarecimentos do conteúdo dessa secretaria e muita gratidão a Deus, porque temos a oportunidade de ter um instrumento desse para atender de norte a sul, de leste a oeste. Teremos também uma convidada especial, talvez duas, se conseguir entrar, a nossa querida Marli, não é? Que ela já foi nossa secretária também de Ação Social, e a nossa querida Célia Pires, da região sul, lá de Curitiba, no Paraná, da primeira igreja presbiteriana de Curitiba. Ela foi dois quadriênios a secretária de Ação Social da Confederação Nacional, e ela tem rica experiência também a nível local do que seja essa secretaria. Então, ela vai poder conversar conosco aqui, ladeada pela nossa querida Valda. Então, lá é a nossa querida Adriana, você tem a palavra, minha querida, e sejam todos muito bem-vindos, especialmente falando para as queridas irmãs. Amém. Graça, paz e misericórdia da parte do Senhor. Nós queremos saudar os amados irmãos, saudar a nossa presidente, registrar o nosso carinho e a nossa gratidão ao Senhor e à nossa diretoria, que tem sido tão sensível à necessidade de nos treinar, nos preparar para o trabalho e deixar, né, a memória de um treinamento tão especial. Nós queremos saudar também a nossa querida Celinha Pires. Saudade dessa irmã tão preciosa, alegria revê-la, relembrar momentos tão especiais que passamos juntas no serviço do Senhor. Também já deixar aqui um abraço para Marli Marins, irmã igualmente preciosa no trabalho do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, saudamos as presidentes, as secretárias de assistência social das confederações sinodais, federações e SAFs, e o nosso abraço e o nosso carinho também à nossa secretária da Confederação Nacional, a nossa querida Valda, que nos conduz com maestria nessa noite. Nossa oração é que Deus a abençoe e a use grandemente. Nós vamos refletir hoje, rapidamente, no texto do Mães Orando, Deus Agindo, do dia 5 de junho, e o texto bíblico dessa noite é o Salmo 66, verso 16, que nos diz assim: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. E o texto escrito pelo reverendo Arival nos fala sobre esse texto bíblico e nos diz assim: o salmista fez a Deus um voto em tempos de aflição. O Senhor, em resposta ao voto, removeu a dificuldade. O salmista, então, vai ao templo pagar o seu voto e convida todos a ouvirem o seu testemunho. As bênçãos em sua família que você recebe do Senhor precisam ser contadas e compartilhadas para a glória de Deus. A expressão vinde ouvir conclama os irmãos que temem ao Senhor a escutarem com inteligência, atenção e consideração o que Deus fez em particular. Será testemunhado na comunidade. A igreja deve ser um lugar de compartilhar dificuldades, mas também testemunhar as bênçãos recebidas, pois isso glorifica a Deus e fortalece os irmãos. O pregador Thomas Watson diz: na oração agimos como humanos, no louvor como anjos. O testemunho da bênção que sua casa recebeu precisa ser contado. O verbo contar significa relatar em público. O salmista deseja declarar a todos o que Deus havia feito por ele. Não se trata de vanglória nem de exibicionismo, mas de dar ao Senhor a glória que lhe é devida. Deus faz por nós o que nós não podemos fazer. Ele nos salvou, nos santifica e nos glorificará. Ele que lhe deu família tem sustentado sua casa
e providenciado o livramento nas tentações e nas dificuldades. Deus é quem traz a cura, dá um emprego, livra da morte, concede a paz e derrama bênçãos incontáveis. O quanto ele já fez em sua casa? Testemunhe e enumere as bênçãos. Esse texto nos deixa 3 grandes lições especiais. Compartilhe as bênçãos, aquilo que o Senhor tem feito na sua casa. Então, guarde no seu coração. As bênçãos precisam ser compartilhadas. Relate em público aquilo que o Senhor tem feito para a edificação dos irmãos. Compartilhe as suas lutas, as suas necessidades que precisam ser assistidas, como nós vamos ouvir daqui a pouco, mas, acima de tudo, traga em memória aquilo que Deus tem feito para a edificação. E lembre sempre que Ele nos salvou, nos resgatou, e Ele nos tem sustentado e provido a nossa vida de toda sorte de bênçãos. As bênçãos maravilhosas e os livramentos de Deus que Deus derramou sobre o seu lar precisam ser enumeradas. Registre isso em seu coração. Vamos orar, amados? Antes eu queria agradecer, nós estamos aqui em viagem e estamos com 3 irmãs preciosas. A nossa querida Liliana, vice do Sudeste 1, a nossa querida Maria Ribeiro, vice do Nordeste, e a nossa querida Sudonita, secretária executiva. Olha que bênção! E todas mandam muitos beijinhos para vocês, viu? Vamos orar então? Pai, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos ao Senhor nesta noite e suplicamos, ó Deus, que tu tragas à nossa mente aquelas bênçãos que nós temos recebido e reconhecemos que vêm das tuas mãos misericordiosas e cheias de amor. Dá, Senhor, que essas bênçãos reflitam na nossa comunidade, que nós tenhamos corações misericordiosos, sensíveis à dor do outro, e nós possamos externar esse amor de forma visível. Usa-nos, ó Deus, para a glória do teu nome. Pedimos a tua bênção sobre a vida da nossa querida Valda, que o Senhor a use com graça, unção, misericórdia, e que nessa noite nós sejamos edificados. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor das nossas vidas. Amém. Nós passamos a palavra, então, à nossa querida Valda, secretária de Assistência Social, dando a ela o nosso carinho e as boas-vindas. Que o Senhor a use, minha amada irmã, e seja uma bênção mais uma vez na presença do Senhor. Amém, querida Adriana, nossa vice-presidente, onde nós temos muita alegria de estar sempre juntinhas, moramos quase que perto, né, Adriana? Mas nos falamos e unidas de coração. Aprendemos a amar uma outra e isso tem sido bálsamo na minha vida. Deus abençoe, viu? Boa noite a todas as queridas e amadas irmãs, que eu chamo de irmãs dos corações misericordiosos. Sua presença aqui na sala já nos trouxe muita alegria, já chegamos aqui contando novidades, abraçando e nos alegrando de ver umas às outras. Isso também é solidariedade, isso também é compartilhar a presença doce e santa do Senhor Jesus. Uma família com um só objetivo: servir ao Senhor, amar o Senhor e dizer o quanto somos felizes de ter o Senhor Jesus como único e eterno Salvador. A nossa secretaria, né, de assistência social da CN-SAFES. E nós temos o projeto de trabalho que esse quadriênio ficou assistindo o próximo com amor supremo. E amar o Senhor Jesus é algo primordial. Eu digo que serviço cristão é uma teologia em ação. Somos cooperadores de Deus e fazemos isso para a glória dele. Simplesmente temos um grande desafio: amar. E o amor do Senhor é que nos constrange a isso. Nós vamos ter compartilhado alguns slides e que, de acordo com a gente vai passando, nós vamos comentando, nós vamos conversando e daqui a pouquinho você também vai poder falar
E eu agradeço muito, porque tudo que está aqui é resultado do trabalho feito por cada uma das nossas queridas irmãs, postado lá no nosso grupo e também abençoado vidas. Então, o versículo de Gálatas 5,14 é: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós, da secretaria, nos unimos para fazer o trabalho. Então, esse trabalho é feito em conjunto. Esse trabalho nós atuamos como secretárias, mas eu sempre gosto de falar quantas bênçãos o Senhor tem nos dado por ter esse grande privilégio de trabalhar na obra dele. A cada dia em que nos deparamos com uma ação feita por cada irmã, eu fico pensando, que podemos dar ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem nos dado? Então, eu gostaria de ressaltar essa noite que privilégio, quantos privilégios nós temos de poder servir ao Senhor Jesus. O nosso trabalho, ele tem fundamento bíblico, pois, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores. Nós não fazemos nada por nós mesmos, é o Senhor que nos constrange. Então, quem ama tem o prazer de ouvir a voz de Deus, obedecer e colocar em prática. Nós não podemos ser meramente ouvintes, nós precisamos praticar. E esse amor em ação e obediência não é somente um sentimento, não é somente uma emoção, é muito mais do que isso. É ação. É essa ação, essa teologia que nós damos perninhas e bracinhos para que possamos estar amando e compartilhando. Amar é compartilhar e doar talentos. Não amemos só de palavras, com certeza. As nossas SAFs têm ações e essas ações são compartilhadas com alegria. É um prazer, é uma alegria doar o nosso tempo, doar o nosso talento, doar os bens que o Senhor Jesus nos concede para que, como mordomos, possamos administrar. Então, em favor do próximo, nós podemos fazer muitas e muitas coisas. A Secretaria de Assistência Social, com amor, assiste o próximo, imitando Jesus. E, de acordo com o nosso guia, nós temos algumas coisas para que nós possamos estar compartilhando. Temos muitas atribuições. E, de forma resumida, nós vamos pontilhar, nós vamos pontuar algumas delas. Não podemos aqui falar de todas, o tempo nosso é pouco, mas nós podemos dizer o quanto nós amamos o Senhor Jesus. A Confederação Nacional separou em todo o trabalho, em todo o planejamento, subtemas. E o subtema da nossa secretaria é o 2, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como Jesus, evidenciando o amor de Deus para com os que sofrem, os que estão cansados e doentes, enlutados e oprimidos, discriminados, injustiçados e menos favorecidos, exercitando sobre os mesmos as ações de misericórdia. Pense, irmãs, que coisa profunda, quanto trabalho nós temos aí. Se pegarmos esses subtemas e vamos levando, quantas coisas nós podemos fazer. É uma bênção poder colaborar. É uma bênção poder amenizar a dor e o sofrimento do nosso próximo. Dentro dessa proposta, desenvolvemos o projeto visando revelar o amor de Cristo através do amor supremo. Que amor é esse? É o amor de Jesus. É esse amor que nos constrange a fazer todas as coisas. Abrimos um parêntese aí para fazer os nossos sinceros agradecimentos
ao nosso Deus, ao Pai eterno, ao nosso Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele nos concede tamanho privilégio de trabalhar na obra do Senhor. A nossa diretoria da CN-SAFES, a nossa presidente Ana Maria, por todo o envolvimento, pelos ensinamentos, pelo apoio e toda a instrução que nos dá para que possamos estar realizando o trabalho dentro da nossa secretaria. A secretária nacional do Trabalho Feminino, Heloísa, ela com certeza não vai poder estar conosco, já justificou, ela está com o esposo no hospital, talvez entre um pouquinho, mas entendemos perfeitamente. Quero agradecer muito as minhas companheiras de atividades, nossas secretárias da CN-SAFES, que nós caminhamos juntas, auxiliando uma outra. Que alegria é poder compartilhar com as nossas irmãs e sentir esse cuidado, sentir que estamos juntas e uma apoia a outra e uma não trabalha fora da outra, porque as secretarias de atividades, elas se completam. Cada uma tem uma função, mas todas elas trabalham com o mesmo objetivo. E quando caminhamos numa só direção, nós só temos a ganhar e a somar. Quero muito agradecer a Deus pelas presidentes. Queremos agradecer ao nosso Deus por cada secretária de atividade, as assistentes sociais dentro das suas SAFs, federações e sinodais. É você, a mola mestra, que vai levar, é o elo, que vai levar todas essas ações para serem executadas dentro das nossas SAFs. Quanto você é importante. Então, eu gostaria agora de falar para você que você é alvo de minhas orações. Toda madrugada, eu oro por cada uma de vocês. O grupo fica aberto, talvez você fale assim, Valda não interage muito ali, mas o quanto eu vejo uma a uma e oro por vocês. Deus as abençoe e todas as ações que seja unicamente para o louvor do Senhor. As nossas presidentes, que apoiam o trabalho e que se empenham em desenvolver cada projeto, as nossas vice-presidentes que trabalham dentro de suas regiões, tudo isto é algo prazeroso, maravilhoso que a gente vê o projeto desenvolvendo. Cada secretária das SAFs assistindo e motivando suas SAFs para que tenham corações misericordiosos e que a solidariedade seja vista em cada parte das SAFs, em todos os planejamentos, em todas as ações realizadas. Nós temos alguns princípios dentro da nossa secretaria e nós colocamos alguns deles aqui e tiramos como até um subtema para a nossa fala de hoje, fazer o bem com a motivação correta. Irmãs, isso, eu gostaria que você pensasse sobre isto. Muitas pessoas hoje fazem o bem. Se você for para a rede social, você vai ver pessoas entregando quentinha, vai ver pessoas trocando de roupa do morador de rua, corta o cabelo. Cada um faz de uma maneira. Não vamos criticar, vamos agradecer ao nosso Deus. Mas qual é a motivação que nós temos para fazer tudo isto e muito mais? Nós não só trocamos a roupa externa, nós não só cuidamos da aparência externa, nós cuidamos do coração. E a motivação que nós temos não é para que sejamos salvos. Nós somos salvos e fazemos a obra. A Bíblia diz que o que adianta uma fé morta sem ação? Então, nós temos a motivação correta. Nós fomos resgatados da vida e agora nós servimos ao Senhor porque conhecemos esse grande amor. Eu trouxe um versículo de 1 Coríntios 2, a parte B do versículo 16. Pode ficar um pouquinho aí, Noaci, que eu quero falar alguma coisinha aqui.
1 Coríntios 2,16, ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero que você pense, o que tem dentro da nossa mente? Quando a gente fala de coração, a gente fala também do entendimento. E o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E o Espírito Santo vive em nós. Amém. E é por isso que nós fazemos a obra como fazemos. E é por isso que nós fazemos com tanta dedicação. Amamos ao próximo. O nosso próximo, nós somos guiados por Deus, por esse amor que gera graça, que gera justiça. E nós fazemos isso porque Jesus faz isso por nós, fez isso por nós. E nós não trabalhamos sozinhos. Quando eu falei que a nossa motivação vai além do exterior, eu quero que você grave bastante isso, nós já sabemos, mas a nossa Secretaria de Assistência Social, ela não caminha sozinha. Ela caminha com todas as outras secretarias. Mas a Secretaria de Evangelização, ela está lado a lado. Ela precisa trabalhar firmemente. Na Confederação Nacional, as nossas ações, nós não temos uma ação pontual. E é por isso que eu e a Gracie não planejamos juntas, porque são ações que são feitas dentro da nossa SAF. Mas tanto a Gracie como eu orientamos, exemplificamos que para que um projeto saia bem feito, tanto da assistência e ação social quanto da evangelização, nós precisamos planejar juntas, SAF, Federação Sinodal, reunindo esforços nas arrecadações diversas, na construção de material, na preparação do local, nos projetos educacionais, na inclusão, no acolhimento. O nosso alvo é o bem-estar, primeiro espiritual, para depois o social. Nós podemos até dar o pão, nós podemos dar a marmitex, nós podemos trocar a roupa, fazer o varal, nós podemos juntar todas essas coisas, mas se nós não olharmos para essa pessoa, esse nosso próximo, nosso irmão, aquela pessoa que precisa da graça salvadora do Senhor Jesus, se nós não olharmos para esse momento na evangelização, para que possamos executar em conjunto, qual proveito tem? A nossa pátria não é aqui. Nós não temos que nos preocupar tão somente de tirar aquele pedinte, aquele que está vagando ali da rua, ali debaixo do viaduto. Nós precisamos dizer para ele que a nossa pátria é nos céus. Filipenses 3:20 diz que onde nós aguardamos o Salvador, a plena glorificação dos santos está na vinda gloriosa do Senhor. Precisamos dizer para o nosso assistido que a maior ação, ela já foi feita por Jesus. O nosso assistido precisa crer que só em Jesus temos a salvação. Ele pode passar a sua fome, ele pode passar a sua sede, ele pode mudar o estado de vida. Nós podemos fazer algo externo, momentâneo, mas o Senhor faz permanentemente. Amém? Então, por isso, irmãs, o nosso lar celestial não vamos habitar só. Nós precisamos levar as pessoas a crerem, porque lá não tem tristeza, lá não vai ter esse desamparo, humilhação, injustiça. Lá no céu vai ser um eterno bem-estar. Lá no céu nós vamos viver em alegria. Então, por isso, nós precisamos mostrar ao mundo que o nosso conforto não é aqui. Nós podemos
estar bem inconformados com essa maneira de muitos viverem, porque o nosso estilo de vida é o exemplo de Jesus. 1 Coríntios 13:13 é o nosso tema, e aqui amar é uma virtude eterna. Nós vamos amar e mostrar para o nosso querido que Jesus é esse amor. Amar o próximo, viver em esperança com a mente de Cristo. Enquanto vivermos neste mundo, nós somos afetados por fraquezas, nós somos afetados por circunstâncias, como no início aí da live, as pessoas falando do vento, da destruição, e todos os momentos nós temos essas notícias. Por isso, nós devemos aprender a viver com sabedoria, como diz Tiago e também Filipenses, a sabedoria do alto. Temos o mesmo sentimento de Cristo, esvaziando-se de prepotência, de orgulho, de apego a títulos, a posições, para cumprir o celestial propósito de servir. Vou falar isso mais uma vez. Precisamos nos esvaziar do nosso eu. Precisamos deixar, irmãs, o orgulho de lado. Precisamos deixar o apego às coisas materiais. Quantas coisas têm ocupado o lugar sagrado no nosso coração, enchendo-nos do Senhor. Precisamos esvaziar o nosso ser e servir verdadeiramente. Tenhamos um olhar para além dessas circunstâncias. Como? Quando nós temos esperança em Jesus, aprendemos dele a viver melhor. Presta atenção. Quando nós deixamos Jesus reinar na nossa vida, buscando uma vida simples, buscando uma vida parecida com o Senhor Jesus. Você vai ver isto lá em Mateus 6, 19-21. Nos lançando aos pés, com certeza de que Ele tem cuidado de nós. Como a vida fica mais leve. Cadê o lenço umedecido? Como a vida fica mais tranquila, mais prazerosa, quando deixamos Jesus satisfazer a nossa vida, satisfazer a nossa alma, ter realmente contentamento. Hoje estamos vivendo dias que quanto mais se tem, menos estão satisfeitos. Quanto mais acumulam, menos têm. Com Jesus, tudo que nós vivemos é preencher de paz. Então, nós precisamos buscar no Senhor a alegria de viver. Te convido a fazer esse exercício todos os dias. Eu tenho a mente de Cristo. Fale isto para você, leia, ouça, pratique, porque nós vamos pensar diferente. Nós vamos ficar mais contentes, felizes, porque não é ter tudo, é ser do Senhor. Aquilo que nós temos não vale a nossa vida eterna. Nós precisamos ser de Jesus, nos alimentar da palavra para ficar dispostos, menos doentes, menos indispostos. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Com a mente de Cristo, nós vamos viver bem melhor. Ter a mente de Cristo é falar que temos a mente blindada para as coisas do mundo. Viver com Jesus é viver diferente.
Eu gostaria muito que você pensasse nessa possibilidade. Como é difícil nós brindarmos a nossa mente, porque o mundo encharca de coisas ruins e nós muitas vezes esquecemos que nós temos um chamado. E o nosso ministério de assistência social é cuidar, é amar e crer no impossível, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Então, como mulheres, nós podemos usar nossos dons e talentos para servir. A assistência social é um poderoso ministério. É o reflexo do amor de Jesus. E esse amor, ele tem ação. Que ação é essa? Como nós podemos desenvolver cada ação? Você que é mulher da SAF, você que é auxiliadora, é uma preciosa do Senhor Jesus, escolhida para esse ministério chamado assistência social. Quais são os nossos dons? Quais são os nossos talentos dados por Deus? Não foi você que adquiriu, foi o Senhor que lhe entregou. E de tudo aquilo que o Senhor nos entrega, nós devemos devolver com bastante substância, a 10, a 100, a 50, a 1000. Não fique guardando para você. Lembre, você foi escolhida para abençoar. Eu lembro muito de Dorcas, serva generosa, que usou de compaixão e fez toda a diferença no seu tempo. Mas a diferença que ela fez não foi no seu look, não foi no seu skincare, não foi na sua aparência. A diferença que a Dorcas fez foi no amor que ela plantou no coração das pessoas que estavam ao seu redor. Queridas secretárias, não desanimem. Creia, Jesus é a nossa esperança. Precisamos exercitar a nossa fé. Com Jesus, nós sempre estaremos melhorando. Judas 24, 25 diz que cada dia sejamos lapidadas e preparadas para nos apresentar diante de Deus. Nosso Deus é poderoso para nos guardar, para nos dar alegria, uma alegria que contagia. Muitos outros podem servir ao Senhor Jesus, mas eu e você devemos servir ao Senhor Jesus com alegria, compartilhar das coisas maravilhosas que o Senhor Jesus nos dá, nos deu e sempre nos dará. Eu estou muito feliz de poder, nesse momento, compartilhar com vocês ações maravilhosas que uma serva que nos antecedeu, a Marli Marins, ela trabalhou na Confederação Nacional de 2010 a 2014. De 2014, não, a Marli, ela ficou até 2010. De 2010 até 2018, foi a Cecília. E eu gostaria de deixar para vocês um legado que a Cecília deixou para mim. Todas as vezes que eu ia em encontros, reuniões da CNSAFs executivas, nós tínhamos oficinas. E eu sempre corria para a oficina de Cecília, porque ela fazia com tanta alegria, ela compartilhava os mimos, ela falava com tanta propriedade, com tanto entusiasmo do que a SAF de Curitiba fazia, e aquilo a gente saía dali motivadas.
Eu agradeço muito a Cecília por tudo que ela nos inspirou. E agora ela vai dar sua saudação e falar para a gente como que nós podemos incentivar as nossas irmãs. Porque com certeza a Cecília vai falar que tudo aquilo que foi feito, ela não fez sozinha. Ela não costurou sozinha, ela não foi comprar sozinha, ela não doou sozinha. Foi um grupo. E essa serva do Senhor, Cecília Antonieta de Lara Pires, ela é do Sul. A Leila hoje é a sua vice-presidente. Então, vamos ouvir um pouquinho da Cecília, dessa mulher incrível, linda, porque tem o coração de Jesus e a sua aparência diz tudo que tem no seu coração. Por isso que ela radia tanta beleza. Louvo ao Senhor pelo privilégio de participar deste encontro. Que o Espírito Santo do Senhor esteja na direção desse trabalho. Amém. Fico muito feliz, Valda, de participar com você, porque sempre estivemos juntas mesmo nos encontros. E sempre uma outra conversando sobre assistência social. Nossa SAF trabalha muito e faz muito, ajuda hoje, como nós temos o Hospital Mackenzie aqui, e que precisa muito da nossa ajuda, porque o Estado não dá muito e é só SUS. Então, nós procuramos ajudar muito o Hospital Evangélico Mackenzie. Inclusive, as casas de apoio que eles têm, que é uma casa de apoio que recebe aquelas pessoas que estão na sala de espera durante o dia todo, não tem nada para comer ou ficar. Então, tem essa casa de apoio. E essa casa de apoio, a gente ajuda hoje, porque nós perguntamos o que eles precisavam. E nós ajudamos pagando a água mensalmente. Então, a SAF procura ajudar essa Casa Esperança com a água, porque convidamos o pastor para estar conosco e perguntamos o que eles precisavam. Aí ele falou que precisava de uma ajuda assim. Então, nós ajudamos essa Casa Esperança. Também ajudamos o Hospital Evangélico com 50 enxovais por mês. É pouco, porque nasce muita criança. Mas nós fazemos um enxoval lindo, lindo, com muitas peças, todas novas. As mulheres trabalham muito, nós temos a secretária de Assistência Social que está assistindo agora esse programa, que é a Celestine. E elas fazem com muito carinho. Também damos um lanche para aquelas crianças e para as pessoas, sempre com uma parte de evangelização. Uma Bíblia, um livrinho. Inclusive, a nossa oficina, toda quarta-feira elas se reúnem, porque a oficina é para que as mulheres sintam-se à vontade, também tenham vontade de participar da SAF, e essa oficina faz coisas muito bonitas, inclusive faz sacolas com o jogo da velha para as crianças ficarem jogando, e usam coisas assim como aquelas rolinhas da Santa Ceia, elas fazem o jogo ali e colocam um lanche para as crianças, colocam também, sempre, nunca deixamos de colocar alguma coisa de mensagens para que eles fiquem sentados
além de ter a guloseima, também ter o livro para aprender de Jesus. Nós também temos feito muito viagens de evangelização. Fora daqui, até Santa Catarina, levamos coral da SAP, levamos sempre evangelizando a cidade. Então, uma coisa que nós temos agora, para não deixar de levar a palavra para as pessoas. Também nós temos a distribuição de brinquedos para o Dia das Crianças. Agora fizemos muito bonitos os brinquedos dos hospitais e ajudamos, inclusive, 2 igrejas aqui de bairros que são de favelas, de comunidades. Então, ajudamos uma igreja chamada Nova Jerusalém, ajudamos uma outra igreja, Campo Comprido, ajudamos Guaratuba, que é o litoral. Então, nós levamos, também ajudamos nessas coisas. Fazemos bazares e eles levam tudo, não guardamos nada, eles levam tudo, o que sobra, eles levam. Coisas muito boas. Então, nós procuramos, em todos os trabalhos que fazemos, levar a palavra do Senhor. Fazemos o culto do bebê. O culto do bebê é muito lindo, porque as crianças vão à frente, é um dia muito especial, muito bonito, e nós distribuímos sacolinhas lindas com uma Bíblia dentro, uma Bíblia do bebê. Mas é muito bonito, e os pais levam os filhos, e depois a gente vê as crianças levando a Bíblia que nós doamos. Então, são trabalhos que nós fazemos com muito para a FACSU, que é dos seminaristas, nós procuramos levar um lanche bem diferenciado, que eles guardam para sempre, a lembrança, e para nós dizermos para os seminaristas que vão se formar pastores, que nós não atrapalhamos. SAF é auxiliadora, ela auxilia os pastores, mas não manda, que muitos têm medo de SAF, os pastores. Então, nós fazemos esse trabalho com os seminaristas para que eles sintam amor pela SAF, e vamos 2 vezes por ano, levamos camisetas, levamos gravatas, levamos o que eles precisam, e um lanche bem diferenciado, que é um pastel de quase meio metro, e bolo. E eles gostam muito, muito, muito. É um trabalho que depois os pastores não esquecem. Quando eles se formam pastores, eles vão agradecer. Então, nosso trabalho tem sido isso: a doação de livros, lanches, organização, e a gente ajuda a igreja muito na conferência missionária. Nós fazemos os lanches, fazemos barraca com cachorro quente, com franguinho, passarinho. A SAF sempre está presente em todas as comemorações da igreja. Então, nós não deixamos também de ajudar a igreja. Nós fazemos um chá para a CQ. A CQ é a Associação Comunitária do Hospital Evangélico para os Queimados. Nós fazemos 1 vez por ano um chá que rende bastante para eles. O ano passado deu R$7.000, para eles vale a pena, e nós fazemos todo ano isso. Então, nossa SAF faz muito trabalho de evangelização. Outra coisa que nós fazemos há muitos anos
é a visita ao Instituto dos Cegos. No Instituto dos Cegos, nós levamos mensagens e, como eles são cegos, levamos kits de higiene. Uma vez por mês, nós vamos no hospital, temos uma pessoa responsável e um pastor que vai no Instituto dos Cegos levando mensagens, inclusive eles até foram num culto nosso para conhecer. Então, nós fazemos esse trabalho há muitos anos. Além das homenagens aos pastores, presbíteros, diáconos, fazemos para a mocidade um almoço. Apadrinhamos, cada sócia apadrinha um rapaz que não mora em Curitiba, que veio estudar. Então, nós fazemos um jantar para eles. E cada sócia pega um afilhado, e esse afilhado vai almoçar nas casas. Depende dos padrinhos, mas ter sido muita bênção. Esses rapazes sendo estes pela SAF. Tudo isso nós fazemos para que a SAF não seja uma coisa longe, mas que seja uma SAF mesmo, a Sociedade Auxiliadora Feminina. Inclusive, quando nós vamos viajar, geralmente vai só a sócia que se aposentou. Então, nós explicamos para eles que nós temos departamentos que se reúnem sábado, que são as mulheres que trabalham, para que eles não desanimem vendo só senhoras idosas. Então, é um trabalho que as secretárias fazem com muito amor mesmo. Temos a reunião de oração toda segunda-feira às 14 horas e temos um momento, 2 vezes por ano, um culto muito especial, com coral, é o momento Ana especial, para orar por nossos filhos, nossos jovens. Acho que é mais isso que nós fazemos. Além de ajudarmos, agora tem esse problema, né, desse município. Agora já me telefonaram para a gente começar uma campanha. A SAF já vai começar a campanha para essa cidade. E também ajudamos muito quando a Igreja de Canoas, no Rio Grande do Sul, quando houve aquele problema, a SAF ajudou, mandou um caminhão cheio, ajudou muito, muito, muito o pastor. Ele esteve até aqui para agradecer o pastor. E a Cíntia, nós ajudamos muito. Então, nós estamos sempre ajudando aqueles que necessitam, porque a SAF, a gente, tudo quanto te vier à mão, para fazer, faz conforme as tuas forças. Então, nós fazemos de acordo com as nossas forças. Então, sempre buscando a ajuda do Senhor, continuando com oração e fé, porque o Senhor precisa de nós, mulheres, que podemos fazer o trabalho do Senhor. Então, o que fazemos será bom para nossos filhos e netos terem esse exemplo, e também nossos vizinhos e porteiros e todos que estão nos olhando. Sempre eu digo, a gente convida para a igreja, porque os vizinhos pensam que essas mulheres saem tanto. Então, vão conhecer o que nós fazemos. Certo? Certo, Valda? É isso que você quis. Cecília, que bênção! Muito obrigada. Olha, na oração da madrugada, nossa presidente fala assim, olha, essa merece muitos coraçõezinhos, então a gente tem que mandar muitos corações para você. Obrigada. Você é muito especial, Valda.
Nada. Cecília, a gente sabe que a sua SAF, a SAF Curitiba, ela foi ensinada, ela foi cada dia mais, né, trabalhada para esse coração, porque uma SAF que faz tudo isto é porque ela entende que o amor do Senhor Jesus nos constrange a isso. Deus abençoe. Nós vamos ainda falar um pouquinho. Se você puder ficar conosco, vai ser muito bom. Bolsa Irmãs, quantas coisas, Cecilinha, a gente pode fazer? Deus e vai mostrando. quando você puder, estamos aqui. Venha até Curitiba. Amém, amém. Irmãs, eu fiquei encantada. Olha como que elas trabalharam. Foram na instituição e viram e se dispuseram a pagar a conta de água. Eu ajudo em algumas instituições e a gente sabe o quanto que a energia, a água, se não tiver, como é que elas vão ficar? E é uma despreocupações, né, Cecília? Saber que todo mês vocês vão juntar para pagar a água. O enxoval, gente, 50 chovais mensais. Eu sei que quando elas chegam na realidade, não é o suficiente, mas são 50 mães que vão receber aquele enxoval. E ele não é feito de qualquer maneira, ele tem amor. Especial. E com certeza aquela mãezinha sente esse amor. O lanche, o trabalho com a criança, quantas coisas. Cecília, você que Deus continue te abençoando. Eu vou contar um fato entre muitos, mas o mês passado eu estive na SAF Rio. E eu vim de lá, contei isso para muitas pessoas, viu, Adriana? Elas fizeram a plenária e a Igreja do Rio está com uma equipe terceirizada da manutenção do prédio, né? Mudando, consertando. E lá tem mais de 20 trabalhadores lá. A SAF, com uma visão, elas prepararam uma cesta de lanche e com a Bíblia e chamaram lá, né, aquele responsável pela obra, entregou. Eu vi tanta alegria no rosto daqueles homens recebendo aquele lanche feito pelas irmãs. Não é qualquer bolinho, não, Cecília, foi aqueles bolos maravilhosos. Gente, Merece, né? isso é amor. Pois é, Valda. Eu esqueci de falar para você que nós damos uma cesta que não é básica, uma cesta bem feita para todos os funcionários da igreja. É a SAF que dá todo mês. E também trabalho com aquelas pessoas que estão fazendo a quimioterapia e estão bem tristes. Então, a gente vai lá e conversa e leva um lanche para eles e mostramos para eles que podemos ainda ter esperança, porque o que tive, chego lá, mostro para elas que o meu cabelo está bom, assim elas se animam. Então, nós fazemos esse trabalho também, né, lá no Hospital Evangélico para esses doentes, que são muitos. Amém. Então, irmãs, a Cecília trouxe todas essas experiências maravilhosas. Não fique desanimada. Ah, mas a SAF de Cecília tem um poder aquisitivo tal. Você pode fazer dentro da sua realidade. Se você pode ir num dia de quimioterapia no hospital, levar os corações misericordiosos que muitos levam, e com ele levar um lanchinho, colocar lá uma mesa, com um biscoitinho, uma bolachinha, só em você chegar e conversar. Faz diferença. Faz diferença. Olha só, agora o nosso quadro diz assim, sugestões de como enriquecer o trabalho da assistência. Irmãs, aqui a gente vai falar bem rapidinho, porque vai ficar gravado e vai ficar escrito, e você também já tem no nosso baú de ideias, lá numa das SAFs, em revista, foi colocado.
Eu quero também, nesse momento, agradecer muito a colaboração da Sinara, ela que nos ajudou a fazer todo esse trabalho, pegou todas as fotos que vocês vão ver daqui para frente, arrumou e colocou aí para a gente estar contemplando. Isso é cuidado, isso é amor, isso é ajuda. Não estamos sozinhos. A gente não pode fazer nada sozinho, porque não fica bom. Porque quando a gente tem uma ajuda, o trabalho cresce. Cada secretária tem uma maneira de trabalhar, cada secretária tem uma realidade para trabalhar, cada secretária tem um campo para trabalhar. Lá perto de Sicília tem um hospital, lá perto de outra tem um orfanato, lá perto de outra tem um asilo, perto de outra tem uma casa de criança. Então, nós precisamos mapear o que nós podemos fazer dentro da nossa realidade. Eu não preciso, a gente faz viagem missionária, a gente faz viagens, a gente vai ajudar lá longe, de quando em vez. Mas e no redor da nossa igreja, ao redor do nosso bairro? A nossa igreja fica plantada perto de quê? O que nós podemos ajudar? Então, esse mapeamento, ele nos ajuda muito. A nossa congregação, as crianças que assistem a IBD, onde ele mora, se é área de risco, o que nós podemos fazer? Então, você, quando mapeia, você vai levar as suas irmãs a olhar aquela realidade e vai plantar esse amor no coração. Outra coisa que a gente pode fazer e que devemos é promover capacitação das nossas sócias. Cada secretária, ela precisa se inteirar. O que o governo dá, o que nós podemos dar, como que nós podemos ser ponte para levar as pessoas a terem a assistência do governo, porque nós sabemos que a assistência, ela é de um modo contínuo. A assistência, ela é promovida, né? Pelos estados, pelas prefeituras, pelos órgãos públicos. Nós fazemos ações de curto prazo, mas que presta esse grande serviço. Mas nós podemos também conduzir aos CRAs, nós podemos conduzir as assistentes que fazem, as promotoras ali que fazem na comunidade. Então, nós precisamos criar na SAF essa rede de apoio entre nós, SAFs, entre nós, auxiliadoras, federações e sinodais, e também entre amigas. Com certeza, muitas pessoas ajudam, colaboram, contribuem para que a SAF Curitiba traga esse grande movimento. Mas não fica pensando que só a SAF Curitiba faz. Eu fui visitar uma SAF que ela tem 8 sócias. E elas, Cecília, levam para uma casa de recuperação, né, de adictos 50 quilos de arroz todo mês. Como que essas mulheres arrecadam todo mês? Falando com o irmão, falando com a vizinha, falando com o filho, com o parente, levando os nossos filhos que começam a trabalhar, que ele também pode contribuir. Quantos nós já fomos ajudados? Quanto podemos ajudar? Incentivar a divulgar os trabalhos realizados na SAF. Muitos não sabem. Nós precisamos levar os nossos trabalhos para o boletim da igreja, nós precisamos colocar no mural. Estamos na campanha do macarrão, estamos na campanha disso, da fralda descartável, da fralda do idoso. Não é só a SAF. Nós estamos no trabalho, mas outras pessoas vão colaborar. Colocar em prática os projetos que foram criados. Nós, irmãs, podemos ter ideias ótimas? Podemos. Mas vamos resgatar aquelas que já vieram. Por exemplo, a nossa irmã Cecília falou de todos esses projetos.
A nossa irmã Marli Marins, ela projetou, a dona Anitta era presidente e ela secretária, ela criou a Caixa da Alegria. Uhum. E a Caixa da Alegria, ela pode ser feita hoje de várias maneiras. A Cecília falou que eles pegam os presentinhos e levam para as crianças. É uma Caixa da Alegria. A Marli conta que, enquanto ela estava na secretaria, elas levaram um presente para um senhor. Foram à casa dele, visitaram, né? Ele estava necessitado, levaram algumas coisas, né? De alimentos, mas levou para ele camisa, calça, chinelo. Ele chorou porque ele disse que ele nunca tinha ganho um presente assim, embrulhado de papel de presente. Alguém dava uma roupa usada, outro dava um calçado, mas aquilo ele se sentiu valorizado, compraram um presente para ele. Isso não é bacana, irmãos? Olha quanta coisa a gente pode fazer. Colocar em prática os projetos que você pode resgatar. Hoje a Cecília contou para a gente aqui, né, de voz audível, mas se você for lá nas revistas da SAF, você vai encontrar muitos projetos que já foram realizados. Nós precisamos ver a importância do projeto. O que esse projeto tem abençoado? Não podemos fazer por fazer. Nós precisamos fazer para dar a diferença. Deus nos equipou com diversos dons que podem ser usados na assistência social. Empatia e compaixão, habilidade de ouvir, capacidade de organização, talentos manuais e o dom da palavra. Empatia é estar junto com o outro, é sentir junto a necessidade do outro. Compaixão é levar a solução. Você pode fazer tudo? Não, mas você pode contribuir. Irmãs, ouvir é uma arte. Quantas pessoas dentro da sua própria casa, sem ter voz e sem ser ouvido, nem um bom dia, nem um abraço. Assistir não é só financeiramente. Assistir também é compartilhar do eu, do abraço, do falar você é importante, muito obrigado. Isso é tão legal que você está fazendo comigo. Quantas pessoas têm até recursos, mas não têm condições de se organizar? Então, nós também podemos ajudar. O que nós podemos fazer? Ah, eu não sei fazer nada? Ah, sabe. Vamos aprender. Eu quero aprender para ensinar. Quantas oficinas Dorcas que têm feitos enxovais, roupas, coisas, bolsinhas, kits. Nas nossas oficinas dos corações misericordiosos, quantas pessoas saem abençoadas. É de sair lá à tarde, dizer, me dar um abraço e falar, olha, eu estava precisando tanto desse momento. Ela foi lá para ajudar, ela foi lá para compartilhar o seu dom e ela saiu abençoada. Quanto que nós podemos vivenciar o projeto? Assistir no próximo com amor supremo, assistir os domésticos da fé suprindo suas necessidades e como profissionais doando nosso tempo. O que eu faço? O que eu posso ajudar? O meu trabalho também é o meu ministério. O meu trabalho também eu posso compartilhar. Ah, mas eu trabalho no escritório, eu trabalho no hospital, eu trabalho na prefeitura. Ah, irmã, quando você tem a mente de Cristo, o Senhor Jesus abre um leque e diz o quanto você pode ajudar. Semana passada, na oração da madrugada, alguém compartilhou que estava precisando de um sangue. E em uma rede de apoio
A irmã compartilhou conosco que ela recebeu um cartão agradecendo, que muitas pessoas foram lá doar para aquela pessoa dela, né, para o seu esposo, mas muitos outros foram abençoados. Doar sangue é um motivo que nós temos para falar do amor de Jesus. O Senhor Jesus doou o seu sangue por nós, para nos dar vida eterna. Você também pode doar o seu sangue para mostrar amor e salvar vidas. Quantas pessoas, quantos hemorrios, quantos sistemas precisam? Como que nós estamos fazendo a nossa assistência? Com os nossos dons, talentos e as provisões que o Senhor tem nos dado. Uma maneira de compartilhar aquilo que nós temos é com o varal solidário. Eu falei que muitas vezes nós acumulamos coisas nos corações que precisamos limpar, mas também muitas coisas em nossos armários que precisamos arrancar para abençoar. Às vezes nos apegamos aos utensílios, a uma bolsa, tanta coisa que a gente pode doar. Então, doe. Faça isto com amor. O Senhor vai te mostrar como você pode aquecer corações. Mas aqueça com amor. Aqueçam fazendo algo que possa ficar no coração e na história. Porque exemplos como o que ouvimos agora, eles arrastam, eles levam, nos dá vontade de fazer. Como é que nós fazemos as nossas visitas? Não precisamos sair da visita compartilhando com ninguém o que tem na casa, mas nós podemos levar no coração e falar assim: olha, aquela criança tem a idade do meu neto. O que meu neto pode doar? Aquela esposo tem mais ou menos o corpo do meu filho, do meu marido. E você discretamente chega na escola dominical, chega na casa dela, dá uma bolsa, olha, vê o que serve para você. O que não servir, você pode passar para outro ou até me devolver para a gente dar. Mas fique tranquila. Irmãs, precisamos saber oferecer ajuda. Precisamos respeitar as limitações. Precisamos oferecer ajuda com amor. O amor nunca é demais. Eu e você podemos assistir o próximo com amor supremo, praticando uma assistência social com coração misericordioso, abrindo espaço, unindo em oração, para que nós possamos amar o nosso semelhante. Como que nós podemos aquecer corações? Como que nós podemos contribuir com as campanhas? Aí você vai ver a cesta do amor, material escolar, kit do amor, medicamentos, cobertores. Você conhece a ponte social? Nós falamos tanto, né, das mãezinhas. Somos mãezinhas que podemos estar levando, né, essa contribuição tão pequenina, mas que faz diferença. Lá em Santa Luz do Piauí, tem uma criança aguardando uma mãezinha de oração, uma mãezinha para compartilhar. Vai vir o Natal ali. O que você pode doar? Essa criança, será que ela vai ter um presente diferente? Será que ela vai ter uma cartinha de amor? Corações misericordiosos, corações solidários. A Cecília falou aí do hospital, oncologia, da quimioterapia, da radioterapia, pessoas sofridas, massacradas. Vocês sabem que tem muitas famílias que abandonam aqueles que estão fazendo químio, muitos maridos, filhos. Ah, mas isso é possível? Não é possível para quem tem o amor de Jesus.
Nós temos feito muitos corações. Esse ano nós já fizemos uma base de 1.800 corações, com as federações, com a nossa sinodal, e nós distribuímos aqui no Rio em muitos hospitais. Na minha cidade tem um apoio de um trabalho. E lá nós levamos lanche, levamos a Bíblia, levamos a palavra, o pastor fala, a equipe canta, e a gente vê aquelas pessoas sendo, sabe, elas querem vir para perto da gente, pede oração, dar o nome, pede a Bíblia, e aquele coração cheio de amor. Quantos projetos nós podemos abençoar? Quantas vidas nós podemos fazer diferença? Aí você vai ver muitas fotos que você pode trabalhar. Como está a sua oficina Dorcas? Olha eu aí. Eu não sei costurar, não, mas eu ponho linha na agulha, eu levo tecido, eu faço cafezinho para dar às irmãs. Aí nós temos a nossa Sinara, nós temos aí a Leia. Ela é uma mulher de Deus, que tem um coração na obra e que se doa e doa seu talento. Quantas coisas saem de uma oficina? Você conhece a Boutique Solidária? Desapegar para abençoar? Olha aí o varal, olha aí as irmãs doando, organizando. Olha o auxílio aí na evangelização, suprindo a necessidade física e também espiritual. Quantas maravilhas nós podemos fazer ajudando, cooperando, orientando a nossa junta diaconal. A Cecília falou aí que ao doar a cesta para o funcionário não é uma qualquer cesta. A gente pode colocar um sabonete a mais, um creme dental, uma escova de dente, um cremezinho de cabelo. Nós podemos botar um biscoitinho para a merenda das crianças. A gente sempre pode fazer mais. A SAF tem o olhar de Jesus. A SAF tem o olhar de mãe. Então, você chega para o junta diaconal e fala, olha, vamos botar um laço verde, vermelho, xadrez nessa cesta. Vamos levar essa cesta com uma Bíblia. Certa vez eu fui levar uma cesta com o diácono e chegamos lá e nós tínhamos colocado da SAF uma quantidade de biscoito que a gente tinha feito um evento com as crianças e aquela mãe não evangélica chorou porque disse que pela manhã a criança tinha pedido um biscoito. Então, irmãs, são fatos que acontecem que a gente, graças a Deus, o Senhor tem suprido e a gente não passa na nossa casa. Mas na casa do vizinho pode estar passando. Peça ao Senhor para te dar ouvidos, para te dar olhos, para que você possa enxergar e ouvir a necessidade do outro. Com a Caixa da Alegria, você pode viajar, você pode ir longe. Na nossa congregação, certa vez, a presidente da nossa SAF, a Sandra, ela idealizou dar à Caixa da Alegria um chinelo havaiano, um chinelinho de dedo. E um menino recebeu um chinelo dos super-heróis. Aquilo marcou muito a gente, porque ele tirou o chinelinho velhinho que ele estava e colocou aquele chinelo. Ele olhava, ele tirava, ele pegava da mão, abraçava no peito, depois ele sentou com as perninhas esticadas, balançando o pezinho e admirando aquele chinelo. Um chinelo. E às vezes você fala assim, mas o que eu vou dar? A criança não vai gostar. Não foi um brinquedo, não, foi um chinelo havaiano. E ele saiu dali radiante. A oração é a base para o nosso trabalho. A oração traz resposta, direção e poder. É a base de todo o trabalho da SAF. Temos a oração da madrugada, temos a oração do horário da nossa região,
temos as orações da nossa SAF, que nós podemos fazer. A oração tem resposta. A oração vem de Deus. Ações voluntárias no trabalho. Precisamos agir em conjunto, um só corpo, mobilizar outras sociedades internas. Nós não somos suprassumas, não somos as melhores, nós temos o melhor, que é a presença do Senhor Jesus. Mas com o melhor, que é a presença do Senhor Jesus, nós fazemos uma assistência muito maior. Com mãos estendidas e corações cheios de amor, o amor de Jesus, realizaremos estes e muitos outros projetos. O amor supremo é o combustível do nosso serviço e a marca de quem entende que assistir ao próximo é servir ao próprio Senhor Jesus. Nós vamos passar aí algumas fotos. Já estamos chegando ao final, porque o nosso horário, eu creio que já até extrapolou. Aí a entrega dos corações é nesse hospital, a Gossecor, que é o Hospital do Câncer do Coração. Aí é a diretoria aí da Sinodal, com o pastor, entregando os corações. Pode ir passando no ACI. Aí tem uma equipe grande que fizeram os corações. E cada irmã vai ver aí o trabalho que tem realizado, assistindo na casa do idoso, assistindo o próximo com ações que têm feito diferença. A sopa, o lanche, o alimento. O que a sua SAF tem feito? Olha aí a nossa querida irmã levando as fraldas para o asilo. Nós temos feito grandes projetos pelo Brasil afora. Quantas pessoas têm sido abençoadas por SAFs, pelas irmãs que fazem com amor. Sendo pequeno ou grande, o seu trabalho tem valor, porque o Senhor Jesus é quem faz, é quem dá. Esse é o projeto Tangará Feliz, que nós já escrevemos uma matéria para a SAF lá de Cabo Frio, do reverendo Edson, que a gente tem falado desse projeto e muitas coisas têm acontecido. Essas mães aí grávidas, né? E que recebem também o alimento, recebe o kit, aí é uma casa de recuperação, uma casa também que tem recebido apoio, irmãs aí fazendo a químio e recebendo a palavra. Isso aqui está repetido. E eu sei que você gostaria de ver mais fotos, mas a gente vai encerrar porque o nosso horário passou. Eu quero deixar só o Salmo 89, versículo 28. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. Se o Senhor consertar, quebrar, fazer de novo o nosso coração, nós vamos ter a mente do Senhor e nós vamos abençoar e fazer diferença por onde estivermos. Deus as abençoe, abençoe querida Cecília, abençoe a Marli e todas vocês. Nós trouxemos a Marli e a Cecília para exemplificar que cada uma de vocês pode fazer muito mais, mas que tudo que você tem feito, o Senhor se agrade. Deus as abençoe. Devolvemos a palavra para a nossa presidente ou para a nossa vice, não sei quem que vai estar na condução agora. Queridas, nós estivemos acompanhando o chat e lá tem muitas palavras de incentivo, de gratidão a Deus pelo que tem sido feito, né, compartilhando também trabalhos realizados com ações na área jurídica, emissão de documentos, kits diversos, lanches.
É amadrinhamento, a gente tem apadrinhamento, mas são madrinhas, né, que são criadas, adotando as crianças, cuidando delas, doação de material escolar, de lanches, de bíblias, enfim, diversas formas da gente externar o nosso amor, o nosso cuidado com o outro, a nossa preocupação com aqueles que carecem de ajuda, que carecem de ouvir a palavra, mas acima de tudo, que carecem do amor, que nós possamos ser diariamente esse laço estendido, ser esse abraço e essa mão que toca os corações. Valda, minha amada, que Deus continue abençoando a sua vida, sustentando, animando, né, fortalecendo você na direção, na orientação dessa secretaria, que o nosso bom Deus a use como instrumento de graça e de bênção nas nossas vidas. Nós louvamos a Deus pela sua vida e pelo trabalho realizado, viu, querida? E externamos também nossa gratidão à Celinha, à Marli, rogando que o Senhor abençoe juntamente com elas as famílias, as suas famílias e também o trabalho que elas realizam. Nós bendizemos ao Senhor por tudo que tem sido feito até aqui. Passamos então a palavra à nossa presidente para as últimas palavras dela e também o encerramento dessa live tão abençoada e proveitosa. Querida presidente, Deus a abençoe mais uma vez. Obrigada, querida. Deus também a abençoe e a recompense, né? Deus também abençoe a Valda com essa visão que ela tem, não apenas uma visão de fazer, mas uma visão como fazer, do que fazer, né? Deus também abençoe nossa querida Cecília Pires. Que bom que Valda seguia ela bem de pertinho, né, Cecília Pires? E nem sabia que um dia estaria com a sua pasta, né? Que coisa linda. Como é bom o caminho do Senhor. Deus abençoe cada uma das nossas secretárias. Creio que deu para vocês verem a filosofia do trabalho, não somente o que fazer, mas por que fazer, quem vai adiante, a motivação, quantas coisas tem para fazer, não é? Que nós, às vezes, uma ação, como foi dito, uma sandalinha, quanto bem fez, né? Recordo-me agora de uma vez que nos contaram que enviaram para a Missão Caiuá algumas coisas, muitas coisas, né, para doação. Mas enviaram um par de sapato sem o par. Então o índio pegou o sapatinho e ficou sem o outro par. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava, né? Daí se pensar, aquele que pegou a sandalinha completa, né? Ficou tão feliz. E aquele que pegou o sapato incompleto ficou tão infeliz. Daí o pedido da dona Margarida Bernardes de que daí em diante, quando fossem enviar sapatos, amarrasse o cadastro do sapato um no outro para evitar a perda do sapato, né? E a tristeza daquela criança. Então, às vezes, para nós, uma ação social, um vestido usado não tem valor, mas para aquela criatura que recebeu, que estava precisando, é uma peça de grande valor, não é? Aquela eu conheci a mãe no passado que muitos filhos então recebia sacos e mais sacos de roupas da sua família e desmanchava as roupas e fazia vestido para as crianças. Então, a ação social é algo muito primoroso e que caminha lado a lado com a evangelização, com as missões, com a intercessão e com o amor, não é, Valda? O amor, né? O amor, o maior amor que é o Senhor. Então, parabéns, queridas, que assistiram essa live. Agradecimento à Valda, à Adriana, todas vocês, a Noaci, que passou os slides. Eu estava aqui fazendo uma tarefinha e ouvindo tudo. E a gratidão a Deus pela vida de vocês. Que cada dia mais nosso coração se aproxime, né? Se aproxime de Jesus. Me quer servir, não é? O que é que o Senhor pede de nós? Que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia, que está justamente aí dentro da misericórdia, né? E andemos humildemente com o nosso Deus. Deus abençoe cada uma, né? Se Deus assim permitir, segunda-feira teremos outra live com outra secretária. Deus as recompense. E agora vamos nos preparar para a oração na madrugada. Ainda dá tempo de dormir, né, Adriana? Ai, não dá tempo de dormir. Deus abençoe muito, queridas. Vocês ficaram tristinhas, foi, irmãs?
Vocês estão tudo muito séria. E a nossa irmã que está com iPhone, nossa Celestina, nossa Edneia, Ivani, né? Que lindas. Deus abençoe vocês, secretárias de Ação Social, mulheres do coração misericordioso, que agrada a Deus com as suas mãozinhas, com as suas ações. Continue aprimorando esse dom que Deus deu a vocês. Lembrem-se, né? Dorcas, quando morreu, as mulheres morreram de chorar, porque ela era uma bênção, né, para a sua comunidade, não é? Então, Deus abençoe ricamente, muito grata do Senhor, e até a próxima, se Deus quiser.